O descanso, ele é um estado em que o seu corpo passa por um processo de recuperação de toda a atividade que ele implementa normalmente. Hoje a sociedade moderna tem uma cobrança gigantesca no alto nível de produtividade. E isso tem feito com que as pessoas trabalhem mais. A vida moderna só tem trabalho, né? E as pessoas trabalham desesperadamente para cumprir metas. Mas a questão da pausa ela vai ser importante, por quê? Porque é nesse momento em que eu vou estar equilibrando, né, as minhas cobranças do meu dia, eu vou estar me acalmando. Aliás, descanso, dá pra gente até entender melhor, né? É o contrário, né? É uma forma negativa do cansar. Então, descanso é você repousar, é você parar, cessar, desestressar. Com a correria do dia a dia, com as cobranças do dia a dia, tem se esquecido da importância da qualidade de vida. E isso tem prejudicado diretamente na saúde das pessoas. Agora, descansar não é só dormir, não é? Tem um descanso mental também, de lazer, da higiene da nossa mente, né? A gente sabe que, na verdade, o descanso é muito mais do que o sono. O sono é um dos componentes do descanso. O descanso, na verdade, seria a gente desfocar a nossa mente para aquele estágio de alerta que a gente passa durante o dia, durante a semana, durante o ano. O que seria, por exemplo, o descanso para o meu aparelho digestivo? Seriam as horas que eu passo em jejum, que ele não tem que estar produzindo uma quantidade aumentada de líquidos digestivos, ele não tem que estar se movimentando para que aquele alimento percorra o caminho correto. Então, o que é descanso para um determinado aparelho do corpo, talvez não seja descanso para o outro. É importante nós entendermos que para descansar é preciso de alguma maneira estar cansado. Então, aí sim você consegue descansar plenamente. Então, eu posso descansar o corpo, eu posso descansar a mente e às vezes um trabalhando descansa o outro. Então, o descanso ele seria classificado como um estágio em que há um relaxamento da mente, em que ela pode processar outras atividades que não aquelas do nosso dia. O descanso pode vir durante o sono, o descanso pode vir durante a nossa pausa semanal, o descanso pode vir durante a nossa pausa a cada 12 meses. O descanso ele faz parte do complemento do nosso metabolismo cerebral. A gente tem essa ideia errada de que o sono é um estágio em que a gente para de ter qualquer tipo de atividade cerebral. Isso é errôneo. Ter uma boa noite de sono auxilia no crescimento e fortalecimento muscular, pois o hormônio responsável por esse crescimento se dá através que o nosso corpo está em descanso, né? Que é a somatropina, o famoso GH. Na verdade, durante o sono, a gente tem ondas e atividades cerebrais que são responsáveis por fixar as memórias, reorganizar as tuas sinapses cerebrais e fixar atividades e, na verdade, coordenar fisiologias que a gente não consegue fazer durante o dia. Diferente do que muita gente pensa, o sono não é a perda de tempo, né? O sono é muito importante. Durante o repouso, que nós temos um equilíbrio das nossas funções psíquicas, emocionais, metabólicas e também nós conseguimos ter o repouso para descansar o nosso corpo para aguentar o dia seguinte. É quando dormimos que tudo aquilo, colocando na parte, né, psicológica, é quando tudo aquilo que nós adquirimos de informação durante o dia vai ser filtrado e armazenado. Nosso horário de dormir, ele deveria se iniciar ali em torno das 9 da noite, no máximo 10 para um adulto, tá, gente? Criança é outro universo, eles precisam de muito mais horas de sono. E é importante lembrar que não é só a quantidade de sono, mas sim a qualidade. Um sono mal dormido, uma noite mal dormida, ela pode ter consequências sérias, tão grandes como se a pessoa tivesse passado a noite inteira acordada. Porque quando eu tenho um sono completo, incluindo o sono REM, a estrutura cognitiva minha vai estar estabilizada, vai me ajudando a ter uma melhor concentração, uma melhor memorização e assim também uma melhor regulação do meu estado emocional. Por quê?
quando isso não é atingido de forma coerente, isso pode influenciar na minha estrutura, né, tanto emocional como física. É importante para quem treina se exercitar na medida que você está com um descanso adequado, para que o seu músculo, o seu corpo, ele absorva aquele exercício para que ele tenha um crescimento e fortalecimento adequado. O descanso faz que a gente elimine as toxinas que a gente acumulou durante o dia de trabalho no nosso organismo. Os nossos aparelhos funcionam todos harmônica e perfeitamente, um complementando o outro. O nosso aparelho digestivo hoje ele tem uma relevância muito maior do que tinha. Vocês talvez já ouviram a expressão de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Uma pessoa que dorme bem, ele tem uma chance muito maior de ter um pool de bactérias mais saudável, porque existem bactérias saudáveis do aparelho digestivo e existem aquelas bactérias que não são saudáveis. Se preocupar com o que comer é muito importante. O horário é muito importante. O ideal é comer, assim, baixou o sol, é o horário que seria interessante encerrar esse nosso processo de colocar comida para dentro. O corpo vai começar a diminuir o seu ritmo e aí, da mesma forma, a digestão. Você dorme depois de 2 horas que comeu, o teu sono vai mais tranquilo, porque o nosso intestino é o segundo cérebro. Se ele está trabalhando, o cérebro também está na digestão. Então, esse trabalho da digestão a gente não deve dar para o nosso cérebro durante o nosso sono. No momento da madrugada, entre meia-noite e 4 da manhã, uma pessoa, para estar saudável, ela precisaria estar no sono profundo nesse período, porque nesse período acontece a produção de hormônios, de substâncias que fazem reparo, que reparam células que foram danificadas, que sedimentam nossa memória. Se a gente não estabelecer o horário de cuidar de si próprio, a gente não vai ter quem faça isso. Precisa ser feito por nós. Quando não dormimos bem, né, o que acontece? A gente fica mais irritado. Por quê? Quando eu não durmo bem, os meus neurotransmissores, eles acabam não se reestruturando. Não tem como haver memória se você não faz a reciclagem de tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. Quem vai definir se isso vai ficar no nosso lobo temporal ou se vai ser descartado é durante o sono, no descanso. Então lá há a fixação da memória. Não tem como eu aprender nada daquele dia se eu não tive o descanso naquele dia. O nosso metabolismo muda, a questão hormonal altera também. É interessante também saber que durante o repouso o sistema imunológico ele é melhorado. Então, se você tomar uma vacina e não dormir direito à noite, no outro dia essa vacina não vai ter surtido o efeito adequado com ela. Muita gente doente por causa disso. Gente que trabalha e estuda. Trabalha o dia inteiro e à noite vai estudar. Essa pessoa, por exemplo, na parte hormonal, essa parte da endocrinologia, ela vai começar a produzir excessivamente o cortisol. Ela vai aumentar o apetite dela, ela não vai processar corretamente a saciedade. Você vai ter um comprometimento do seu rendimento. Isso é curto prazo, né? Uma noite mal dormida é um bom exemplo disso. A médio e longo prazo, aí as consequências são maiores. Vai aumentar a minha irritabilidade, vai aumentar o meu mau humor e assim a gente fica menos paciente, sabe? Se torna aquela pessoa mais ranzinza e com dificuldade até de relacionar-se. E isso vai influenciar no meu trabalho, na minha vida familiar e na minha vida pessoal. Hoje nós sabemos que pessoas que dormem menos, essas pessoas têm uma chance muito maior de serem obesas. Tem chance maior de serem diabéticas, hipertensas, muito mais risco cardiovascular. Tem muitas pessoas que a longo prazo, elas além de envelhecerem mais, isso seria esteticamente o que geralmente as pessoas mais se preocupam, mas a gente tem casos de câncer e da imunidade baixa também é o suficiente para gerar outras doenças. Existem algumas doenças como a depressão, a ansiedade,
o transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, o estresse pós-traumático, bipolaridade, que vão estar influenciando diretamente no contexto do sono. Olha, tem gente que sofre de insônia severa, que consegue tomar 4 tipos de medicamentos que sedam e eles não conseguem dormir. Você saber que precisa descansar, você tem que respeitar o seu corpo. Tem gente que acha, vou trabalhar em 2, 3 locais para poder garantir o meu sustento. Só que você pode estar antecipando uma doença que pode vir logo em seguida. Você pode estar antecipando um câncer, você pode estar antecipando uma doença psiquiátrica, que é o mais comum atualmente. Essas pessoas a gente precisa trazer para o começo das coisas. Vamos aqui, o mais importante não é medicar esse sono. O mais importante é compreender esse sono, compreender esse ritmo que está contrário. Se a pessoa não está conseguindo dormir, ela não está liberando a melatonina, que é o hormônio do sono. Talvez você conheça alguém que seja um viciado em trabalho, né? E ele gasta as madrugadas trabalhando e ele acha que ele está rendendo e ele toma substâncias para se manter acordado. Ele acha que aquilo está fazendo bem, mas na verdade aquilo só está causando estresse cerebral. Deitou na cama e não é para dormir, já começou errado, porque a cama da gente é para dormir. A gente deita e dorme. Cama é para descanso. E aí a gente inventa o celular, o computador, o planejamento do dia seguinte e por aí vai. Isso é muito importante, extremamente importante para manter uma função mental equilibrada. Então, as pessoas só pensam no imediato, só quero de agora. E aí quando deixam para depois a saúde vai ser cobrada com doenças no futuro. Na questão da alimentação, na questão, na verdade, do ganho de peso, do controle do peso, a privação do sono ele tem um impacto grande porque ele vai mexer também na parte hormonal. Então, não é só porque a pessoa come mais, ela vai ter resistência a essa perda de peso, muito maior. E pessoas que dormem muito pouco têm muito mais risco de desenvolver demência, né? Porque imagina, um cérebro que não faz reparo, ele é um cérebro, coitado, estressado, cansado e que vai envelhecer mais cedo. A longo prazo, nós temos diversas doenças também que podem acontecer, mas as principais, as mais interessantes de se pensar, são as do próprio sistema neurológico. Por isso a importância de eu me perceber essa necessidade. É extremamente necessário. Eu não diria nem que é um complemento, é algo necessário. A gente chama de higiene do sono esse conjunto de medidas que a gente consegue utilizar para melhorar a qualidade do nosso sono. Isso, diferente do que muitos acreditam, a higiene do sono ela inicia exatamente quando nós acordamos, não na hora que vamos dormir. Por quê? Porque a gente precisa organizar a nossa rotina, a gente precisa estruturar o nosso dia. O problema é que nas últimas décadas nós criamos mecanismos para que a pausa não aconteça. Tem gente que escolhe, a quem dera, que as minhas noites pouco dormidas fossem porque eu escolhi. Mas tem gente que escolhe. A gente precisa passar por 4 fusos durante a noite. É o sono leve, o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. Esses 4 fusos a gente passa até 4 a 9 vezes, então a gente repete 4 a 9 vezes isso. E a gente sabe que tem melhor efetividade se eu tomar algumas atitudes. Que tipo de atitude? Eu ensinar para o meu cérebro que é hora de dormir. Tudo começa no pensamento, vê? Você pensa coisa boa, o teu organismo vai liberar endorfinas e você vai ter boas sensações, bons sentimentos, vai agir de maneira saudável e vai viver em paz. Tem gente que diz que não manda no pensamento. Claro que manda. Você tem que decidir sobre o seu pensamento, é você que tem que definir sobre o pensamento que você quer ter. Porque a gente tem já uma demanda muito grande de estímulo para pensar coisa ruim, coisa acelerada, coisa desagradável. Nós temos que despertar em nós um comando. Como, por exemplo, o quê? Tentar dormir e acordar sempre na mesma hora. Isso é uma dificuldade, porque geralmente ali no sábado, domingo, a pessoa quer acordar mais tarde. Isso não é bom para o cérebro. O ideal é acordar e dormir sempre na mesma hora.
dessa estrutura precisa estar, como eu já falei anteriormente, a importância da luz solar, a importância da atividade física, a importância de uma alimentação equilibrada que vai me ajudar, né, a ter uma melhor qualidade de vida. O ideal é nós respeitarmos horários de refeição bem disciplinados. Então, o café da manhã é importante, o almoço é importante, o jantar é importante. Se você for fazer algum lanche, também que tenha um horário bem disciplinado. Quanto mais próximo do horário de dormir nós comermos, a digestão ela já pode ficar comprometida e o sono pode ficar comprometido. Nós não podemos jantar perto da hora de dormir, principalmente quando come proteína, que tem digestão mais difícil. Aí, às vezes parece que não tem nenhuma relação. Tem sim. Quando você come pesado é que tem pesadelo. Eu tenho um horário, por exemplo, para o melhor funcionamento do meu estômago, um melhor horário para o funcionamento dos intestinos. Então, depois, lá para perto da meia-noite, o meu corpo já está pausando, ele precisa desse descanso. Preparar o teu quarto para um lugar de repouso, para o teu cérebro entender que quer dormir. Não é local de ver televisão, de mexer com o aparelho celular, de ler um livro. O cérebro tem que entender que aquilo é para dormir. Antes de dormir é importante ir desligando as luzes, né? Por isso a importância da luz mais amarela, porque ela vai me ajudar a não estar tão desperto. A gente sabe que a luz, a luminosidade, faz com que a gente libere mais melatonina e diminua o nível de cortisol. Então tem que ser um ambiente escuro, um ambiente aconchegante, confortável. A gente sabe também que tem atividades como, por exemplo, atividade física 3 a 4 horas antes de dormir, excita. Então não é bom, é melhor que seja feito pela manhã. Aquela leitura gostosa, um som ambiente, trazer aquilo que lhe traga conforto e bem-estar, para que assim você possa relaxar e dormir e ter uma boa qualidade de sono. Um conjunto de medidas em que a gente vai ajudar o teu cérebro a realizar a atividade que a gente chama de sono, mas que não é bem um repouso completo. Há sim uma função durante essa atividade. Porque não é simplesmente dormir, é dormir e descansar.